Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso De Olho no Mercado. Hoje é 11 de fevereiro de 2021, pregão de quinta-feira. Tá? E o mini índice ele teve mais um pregão de incerteza, né? Embora ele fechou numa formação altista, né? Ele voltou para dentro da região de consolidação. Tá? Aqui no gráfico da direita nós temos o gráfico de 1 hora, 60 minutos, e no gráfico da esquerda o gráfico diário. No gráfico de 1 hora a gente chegou a colocar o retângulo, delimitando aqui a região de consolidação, e o preço ele havia feito um fundo, tá, mais baixo, e ele voltou a subir, se adentrando novamente na região de lateralização. Tá? A nossa expectativa era de que ele parasse de subir ou na média de 20 ou na média de 200 e voltasse a cair, rompendo aqui 117.817 pontos. Mas não foi o que aconteceu. Pois se ele tivesse feito este movimento de parar nas médias e voltar a cair, ele teria dado início à tendência de baixa. Como ele voltou a subir, voltou para a região de lateralização, tá? Ele voltou para a região de incerteza e ele não interrompeu a possível tendência. Ele voltou a ficar, ele voltou não, né? Ele na verdade continuou a ficar sem tendência, tá? Então, como ele está em movimento lateral, ele permanece no gráfico diário dentro de um range de 121.186 pontos, né, até 117.817 pontos. Esse é o range que ele está aí há vários e vários dias, tá? E as médias se encontraram, se cruzaram, mas o pregão de hoje ele não define nada, ele não traz informação para fazermos nenhuma projeção futura dos preços, tá? Então, não há nada que fazer, tá? Não há o que fazer, pelo menos a nível de swing trade não há o que fazer. No day trade, o fato dele voltar para essa região de lateralização, isso prejudica muito o day trade, porque acaba oscilando muito, né? Hoje ele oscilou muito para cima e depois ele oscilou muito para baixo, tá? Então essa oscilação muito grande acaba impactando e não permitindo que se pegue, né, que seja possível fazer operações de tendência no day trade, tá? Então por isso que tem que ter muito cuidado no day trade, tá? E com stops muito curtos, com alvos muito curtos, tá? Porque o mercado está num alto grau de incerteza, tá aí sem direção, né? Os investidores, né, eles não estão querendo comprar as ações nos patamares em que os preços se encontram. E isso está refletindo no movimento do índice Bovespa, tá? O dólar, no caso aqui no mini dólar, ele permanece dentro da região também de lateralização no gráfico diário e também no gráfico de 60 minutos. Né? Você pode ver que, olha só, como é que as oscilações, né, foram tantas, né, foram tão fortes e acaba que tendo oscilações como essa, né, ele está sem tendência e sem possibilidade aí de trade, seja de swing trade ou até mesmo de um day trade de tendência, tá? Então, o mini dólar, enquanto permanecer nessa lateralização, também nada a fazer, tá? Já dizia o grande Jesse Livermore, foi um dos maiores traders aí da história, que existem dias de operar e existem dias de ir pescar, né? Então, nós estamos em dias de pescar, porque o mercado está com uma incerteza muito grande. Você pode ver que BOVA11 formou um doji, um candle de dúvida, onde o corpo do candle é muito pequeno, ele quase que fechou no mesmo preço que ele abriu, tá? E os pavios, tanto na parte superior quanto na parte inferior, são praticamente do mesmo tamanho, né? Aqui no gráfico de 1 hora a gente pode ver, né, na nossa à direita aqui, que ele está dentro de uma região de consolidação também. Quando está dentro de uma região de consolidação, ele está sem tendência, e sem tendência, né, como o nome já diz, né, não há possibilidade de algum trade de tendência, que é
o nosso trade system, o método na qual nós operamos, que é o que tem a melhor relação risco-retorno. O Small 11, que é o ETF do índice Small Caps, também caiu, tá? Tendo uma pressão vendedora maior, caiu no gráfico de 1 hora, parou na média de 200 períodos, e vamos esperar aí se ele vai romper a média de 200 períodos, porque aí sim, no gráfico de 1 hora, ele rompendo a média de 200 períodos, rompendo esta mínima, ele vai dar aqui uma certa continuidade à tendência de baixa que está se iniciando no gráfico de 1 hora. Tá? Então, para um day trade, esta venda é mais interessante. O swing trade, ele precisa ainda virar as médias para baixo. Tá? Ele está dentro da região de consolidação, então não fica tão interessante. O day trade, como tem alvos mais curtos, né, você pega o movimento do dia, então ele dando continuidade a essa queda no pregão de amanhã, há essa possibilidade de um day trade na ponta vendedora no Small 11. Tá? Mas é necessário ter muito cuidado, porque você pode ver aqui até mesmo no gráfico diário, que é um prazo maior, o preço ele está oscilando. Tá? Ele não sobe e fica em movimento de alta, né? Ele não corrige na média de 20 períodos e volta a subir. Ele não respeita a média, ele está ora oscilando acima da média, ora abaixo da média. E isso aí demonstra a incerteza que impera hoje no mercado. Tá? Entre os papéis que mais subiram, tem Atom 3, que subiu forte após um repique na média de 8 períodos no gráfico diário. Tá? Você vai olhar no gráfico de 60 minutos e aguardar aí uma correção. Nós não temos nenhum setup, tá, de compra aqui. Esperar uma correção ou um repique na média de 8 ou uma correção na média de 20 períodos, né, e retomando aí o movimento de alta, você entra no papel. No gráfico diário não está interessante entrar agora, porque em relação à média de 20, que é a nossa referência para a tendência, o preço ele está afastado, tá? Então você corre um risco, você comprando agora, o preço ele está 16% de distância em relação o preço agora em relação à média, tá? Então você vai arriscar 16% do seu capital se você entrar agora. A nossa referência de compra é a média de 20 períodos. E como está afastada, não é o momento, tá? O day trade que talvez possibilite aí uma entrada, mas esse papel ele tem uma liquidez pequena, tá? Atom 3 tem uma liquidez menor, tem que ficar atento aí a isso, você montar uma posição e depois você não consegue sair. TOTO subiu forte, afastou bastante da média, chegou num ponto de exaustão aqui na média, no gráfico de 1 hora, tá? Tem que esperar para ver se ele vai dar um repique na média de 8 ou se ele vai cair até a média de 20 períodos. Tá? Repique é para quem faz um day trade nesse papel. Você pega aí um day trade de compra aí, mais curto. Quem quer fazer um swing trade, agora não é 1 hora, né? Não é o momento, porque você pode ver que ele está afastado da média de 20 períodos no gráfico diário. Tá? BKBR3 é o terceiro papel que mais subiu. No gráfico diário não resume nada, tá? Em movimento lateral. No gráfico de 60 minutos, ele acaba de romper a média de 200. Vamos esperar aí se ele vai se lateralizar ou se ele vai cair até a média de 20 para retomar o movimento de alta. A configuração não é boa. No gráfico diário ele está sem tendência e isso se reflete também nos prazos intradiários. Então, a configuração desse papel é a que demonstra o maior grau de incerteza. Não está aí com nenhuma possibilidade de trade, nem de swing trade, nem de day trade. Tá? RNew 11 é um papel que mais caiu, ele está dentro da região de lateralização, tem que esperar no gráfico diário para um swing trade, né, ele continuar em movimento de queda, virar as médias, formar um pivô de baixa, tá? E no gráfico de 1 hora também, tá? Ele está dentro dessa região aqui, a gente pode ver, e que enquanto ele está na região de lateralização ou de consolidação, esses dois nomes se referem à mesma coisa, nada a fazer. CSNA3 caiu forte hoje, tá? No encontro das médias no gráfico diário, e no gráfico de 60 minutos ele está em forte queda. Espere um repique na 8 ou uma correção até na média de 20 períodos, tá?
até porque ele rompeu a média de 200 períodos e ele precisa fazer um pullback nela. Então, fica atento aí no gráfico de 1 hora a esse movimento, porque depois de um forte movimento de queda, ele tende a fazer um movimento de alta, um movimento de correção até a média para retomar aí o movimento de queda. Como as médias estão se encontrando, elas não estão direcionais, tá? Elas estão se encontrando no gráfico diário. É um momento aí de incerteza, né? Um momento aí definidor em que o mercado vai se posicionar ou na compra ou na venda, tá? Monitore pelo gráfico de 1 hora, que é o gráfico aí com um prazo menor. Em log 3, que é o terceiro papel que mais caiu, rompeu a região de suporte, uma região de suporte importante, mas tem a média de 200 logo abaixo, tá? Nada a fazer, vamos esperar para ver como que o preço vai reagir em relação à média de 200 períodos, ok? E para fechar, o mercado americano, ele está lateralizado no gráfico diário de Dow Jones Futuros, né? Um terceiro doji aí, um candle de dúvida. No gráfico de 4 horas, H4, a gente pode ver que ele está lateral, ok? SP500 chegou a cair no gráfico de 4 horas, abaixo aqui da média de 20 períodos, fez um pullback agora. Vamos ver se ele vai dar continuidade ao movimento de queda ou movimento de alta. Enquanto estiver dentro do retângulo, nada a fazer, ele está sem tendência, sem força, tá? E isso reflete no mercado brasileiro também. Como vocês sabem, o Ibovespa tem uma relação com os índices americanos. Nasdaq também em movimento lateral. O ouro fez uma leve queda. Vamos ver se essa leve queda é uma correção aí para ele retomar alta. De qualquer maneira, tem que esperar ele ou romper as duas médias, ou ele cair e romper aqui embaixo, tá? Para você apostar numa venda. Ouro está dentro também, ele está lateral. Enquanto tiver movimento lateral, a gente não opera. A gente opera tendências, ou tendência de alta ou tendência de baixa, tá? E para fechar, o petróleo, tanto o petróleo WTI quanto o petróleo Brent, eles também estão em movimento lateral. Você pode ver que, resumindo, tá? O mercado americano, né, olha só, o SP500 e o Ibovespa, que é o mercado brasileiro, eles estão refletindo um alto grau de incerteza. Tá? Os investidores não estão querendo comprar as ações no preço em que elas estão, né? Porque a economia está em um grande grau de incerteza, porque os impactos aí econômicos da pandemia são muito grandes e ninguém quer investir, aplicar o seu dinheiro, arriscar neste momento, tá? Porque né, com os lockdowns, com também todos os incentivos monetários, principalmente do mercado americano, isso impacta os mercados, tá? Há uma expectativa aí de alta da inflação. Então, assim, né, o cenário econômico ele não é positivo e ele não sustenta agora as decisões de compra. Tá? Quem está comprando está tomando um risco muito grande. Tá? Operações que a gente está se dedicando hoje pequenas, alvos curtos, trades curtos no swing trade, né, conforme na nossa planilha de setups. SMTO3 foi um dos que acionaram, mas o nosso stop é pequeno, o nosso alvo é pequeno, tá? Ou operações aí de day trade, para quem opera day trade, seja de ações, ou seja aí de mini contratos futuros. Né? Embora o mini índice, o mini dólar, esteja muito difícil de operar nesses dias, porque está em movimento lateral. Tá? Então tome muito cuidado. Algumas ações que estão dando aí algumas oportunidades, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Mas também são alvos curtos, porque não é hora de você montar posição grande e carregar a posição grande durante muito tempo. Tá? Os cenários econômicos aí estão mostrando que não é hora de tomar risco. Tá? Você pode ver que o mercado americano está sem fôlego, né, tá em movimento lateral, tá em um alto grau de incerteza, tá? E isso reflete nas bolsas de valores no mundo inteiro, tá? No mercado brasileiro, o número de pessoas físicas que entraram para a bolsa foi muito grande, né? As pessoas elas saíram, né, estão saindo da renda fixa, indo para a renda variável, porque os juros eram bons, agora os juros são muito baixos. Então não compensa ficar comprado em Tesouro Direto, debêntures ou CDBs. Então um número muito grande de pessoas estão vendendo,
estão se desfazendo das posições em renda fixa e indo para renda variável. E muitas empresas estão abrindo capital na bolsa de valores, fazendo os chamados IPOs, tá? Só que a literatura técnica, ela já nos diz que um dos elementos que a gente pode identificar e que demonstram que há alto grau de euforia e que a expansão dos preços já chegou num grau de exaustão é quando o número de IPOs na bolsa é muito grande. Porque as empresas, elas querem surfar essa onda. Elas querem atrair esse capital que está entrando na bolsa de valores por conta dessa migração das pessoas físicas da renda fixa para a renda variável. Tá? Só que o cenário econômico não é dos melhores. Tá? Não é dos melhores. Portanto, não é momento de compra. Tá? Então, não há fatores econômicos que sustentem grandes investimentos neste momento, porque todos os setores da economia estão de alguma maneira afetados, tá? Então, por conta disso, né, que eu vos falo que a minha recomendação, digamos assim, é de não compra, tá? O melhor a fazer é, como diz o Jesse Livermore, ir pescar neste momento, tá? Então, devido a isso, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto em posições de day trade quanto de swing trade, tá? E não ser levado aí pelos discursos, não ser levado pela euforia, não ser levado pelas notícias, tá? Uma das coisas, por exemplo, que está em voga agora no noticiário é a questão das reformas, reforma administrativa, tributária, a independência aí do Banco Central. E quando você vai analisar detalhadamente todas essas propostas, elas não iam causar o impacto necessário, tá? Seria necessário que as medidas fossem muito maiores, tá? De ação, tá? Tanto na reforma tributária quanto na reforma administrativa, e não é isso que vai acontecer. Então, o noticiário, ele acaba gerando um discurso que acaba alimentando uma euforia, as pessoas achando que as leis agora aprovadas vão gerar um impacto econômico positivo e que vai favorecer o cenário para investimento, só que não é o caso, tá? Não é o caso do que está acontecendo e do que irá ocorrer, tá? Dos impactos aí dessas legislações, tá? A dívida pública está muito alta, já aí beirando, ultrapassando aí 90% do PIB. As privatizações, elas não caminharam. O dólar, ele está agora num grau de incerteza, mas ele se valorizou muito, tá? Está acima aí de R$5, R$5,30 e poucos. Então, no patamar muito alto. Então, todo o cenário aí mostrando que a economia brasileira, ela não está em um de seus melhores momentos. Na verdade, ela não está boa já tem décadas e décadas, tá? Houve pequenos pontos aí contrários por ações singulares que ao longo prazo não tiveram efeito, tá? Apenas a curto prazo. Então, este é o cenário, tá? Fique atento e proteja o seu capital, ok? Eu vou ficando por aqui nos estudos de hoje. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição, né? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.